Olá, meu nome é Francisco Isaac e é com imenso prazer, juntamente com os meus colegas Gustavo, Gabriel, que a gente vem apresentar um trabalho desenvolvido na disciplina de Circuitos Elétricos 2, que aborda um tema extremamente importante presente em diversos equipamentos de sistemas eletrônicos, os filtros elétricos. Bom, é, mas o que são? O que são os filtros, para que servem, o que é um filtro passa baixa, passa alta. Em resumo, os filtros são circuitos seletivos de frequência que permitem a passagem de sinais de certas frequências entre entrada e saída e o bloqueio de outras frequências. Bom, em resumo, estamos nos referindo a circuitos que têm a capacidade de controlar a passagem de sinais de acordo com a frequência, e eles permitem a passagem de determinadas faixas de frequência e atenuam a bloqueios e outras coisas. Bom, para que servem? Na prática, são essenciais em sistemas eletrônicos de comunicação. Então, a gente pode imaginar aqui um rádio, por exemplo. Ele consegue sintonizar uma estação específica, porque o circuito interno possui filtros que rejeitam outras frequências e permitem a passagem daquela frequência que é selecionada. Bom, além disso, os filtros eles são fundamentais para eliminar alguns tipos de interferências que são indesejadas, né? Falando um pouco sobre os filtros passa-baixo, são os que permitem passagem de sinais de baixa frequência e bloqueiam as frequências mais altas. Enquanto os passa-alto, já esses eles são responsáveis por permitir a passagem das frequências mais altas e bloqueiam as mais baixas. Bom, prosseguindo com a nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre a frequência de corte. A frequência de corte ela pode ser tanto vindo do filtro RC quanto do RL. Ela é basicamente a representatividade ali da transição entre a faixa passante para a atenuada. E falando um pouco sobre a do filtro RC, ela é dada pela a nossa reatância capacitiva, onde a gente vai obter a nossa frequência de corte dividindo 1 sobre RC. E analogamente também temos o RL, que no qual vai ser obtido sobre uma divisão de R sobre L. E é padrão considerar que a frequência de corte como limite do desempenho de um filtro em termos de frequência passante ou rejeitante. Na frequência de corte, a tensão de saída é de 70,7% de seu valor de entrada. Bom, basicamente o que ele diz aqui no final é que nós temos uma queda de mais ou menos 3 decibéis, podendo dizer muita coisa sobre o nosso filtro. Continuando, agora vamos falar um pouco sobre o nosso filtro espaço baixa, onde podemos obter duas configurações, tanto RC quanto RL. Nessa figura ao lado a gente tem uma representatividade da resposta de um filtro ideal, passa baixa. Bom, passa baixa RC. Bloqueia os sinais de baixa frequência, fazendo com que eles passem, né, para a carga. Bom, basicamente o que ele quis dizer, né, que o RC ele utiliza um resistor e um capacitor, e em baixas frequências o capacitor ele oferece alta impedância, então a tensão ela é aplicada na carga, e quando a frequência aumenta, a impedância do capacitor diminui, e dessa forma desviando a corrente e reduzindo a tensão na saída. E, dessa, e a gente obtém a nossa tensão através
fórmula representada na tela, tá bom? Prosseguindo, aqui nós vemos que quanto maior a frequência, menor a tensão sobre o capacitor. Isso porque ela passa a se comportar como um curto em altas frequências. Passa baixa RL. Para frequências baixas, a tensão recai inteira sobre o resistor e dessa forma barrando as altas frequências. Bom, em resumo, ele funciona de maneira parecida com o R6, só que com um indutor no lugar do capacitor. E em baixas frequências, o indutor ela oferece uma impedância que permite a passagem do sinal. E em altas frequências, a sua impedância ela aumenta e dessa forma ele consegue bloquear o sinal para carga. Bom, e a equação da tensão de saída ela é dada pela fórmula apresentada na tela. Bom, agora vamos falar sobre os filtros passa alta, onde eles contêm duas configurações de maneira análoga com os passa baixo, filtro RC e filtro RL. Aqui do lado a gente pode ter uma ideia de como funciona o comportamento de um filtro passa alta ideal. Passa alta RC. Bom, explicando para vocês, primeiramente, o que é um passa alto. O passa alto, como eu tinha falado anteriormente, eles fazem o oposto do passa baixo. Eles deixam passar sinais de alta frequência e barram os de baixa frequência. Já o passa alta RC, o capacitor, ele bloqueia sinais de baixa frequência e à medida que a frequência aumenta, a impedância capacitiva diminui e o sinal consegue passar para a carga. Já no passa alta RL, temos que e em baixas frequências o indutor oferece pouca impedância e o sinal é desviado por terra. E quando a frequência sobe, a impedância do indutor cresce, obrigando assim o sinal a passar para a carga. Temos aqui o comportamento de quanto maior a frequência, mais a tensão se afasta do indutor e vai para o resistor. Isso caracteriza o comportamento seletivo do filtro. E dessa forma, a gente obtém esse comportamento aqui de maneira linear, que quanto maior a frequência, menor a tensão sobre o resistor. Dessa forma, com os conhecimentos apresentados, passamos para a nossa questão. O que nós temos na nossa questão? Ele pede que a gente identifique um tipo de filtro e a frequência de corte do circuito apresentado no nosso circuito RL. E com as fórmulas apresentadas durante a nossa explicação, aplicando de forma direta, temos que a frequência de corte ela é dada sobre a razão da divisão sobre a nossa resistência sobre a nossa indutância. E da mesma forma nós temos que a nossa frequência de corte ela é 2πfc, onde a nossa frequência de corte ela pode ser dada sobre ômega sobre 2π, e juntamos ambas, temos que a nossa frequência de corte é igual a nossa resistência sobre 2π L, que é o valor do nosso indutor. E assim, se nós aplicarmos de forma direta, temos que nosso resultado ele vai dar 500 Hz. Logo, a nossa resposta correta, temos a B, resposta B, 500 Hz.
E, bom, espero que eu tenha passado a ideia aqui de filtros e que tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto. E temos aqui o link da nossa apresentação, é só clicar em cima. E muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até logo.